Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, e nesse início de ano, trabalhando sobre fé, especialmente o capítulo 11 do livro de Hebreus. Hoje nós meditaremos nos versos de 13 a 22. Os versos de 13 a 15 dizem o seguinte: Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Talvez, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. É interessante vermos que nesses versos de 13 a 17, o autor de Hebreus fala de pessoas que tiveram fé, que viveram pela fé, mas que não receberam aquilo que lhes fora prometido. Muitas vezes, nós seres humanos, nós agimos na base do promessa-recebimento. Nós achamos que Deus tem que nos dar tudo aqui e agora. Algumas pessoas até encaram a Deus como um cartão de crédito. Eu preciso, eu passo o cartão e eu pego. E muitas vezes as pessoas esquecem que Deus não é assim. Deus, Ele nos ama, Deus, Ele nos abençoa, mas existe o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E essas pessoas do livro de Hebreus, eles viveram pela fé. Eles viveram pela fé, mas não receberam em vida aquilo que lhes fora prometido. Eles viram de longe. Eles eram como estrangeiros nessa vida. Eles sabiam que estavam aqui de passagem. E o que é mais interessante, eles não eram saudosistas e não se apegavam ao passado. Quando o povo de Deus saiu do Egito, um grupo se apegou ao passado e começou a dizer a Moisés: Moisés, bom era lá no Egito, lá a gente comia carne, lá a gente comia cebola, nesse deserto não tem nada disso, a comida é insonsa. Ou seja, eles preferiam ser escravos do que experimentar a liberdade. Por isso, daqueles 601.000 homens que saíram da terra do Egito, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Então nós olhamos que essas pessoas, elas viveram de tal forma que Deus faz questão de ser chamado de o Deus delas. Uma coisa é você dizer, eu amo a Deus, e outra fundamental é você saber que Deus me ama. E é isso que acontece. Nos versos de 17 a seguir, o texto vai dar alguns exemplos. Ele diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou a cada um dos seus 12 filhos, inclusive os filhos de José, e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca do seu próprio corpo. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque, o seu único filho, o filho da promessa. E ele ofereceu por quê? Porque ele confiava em Deus. Ele sabia que o Deus da promessa é muito maior do que a promessa de Deus. Por isso, ele ofereceu. E Deus não permitiu que ele sacrificasse, porque Deus queria ver apenas a atitude dele. Pela fé, Isaque abençoou seus 2 filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó abençoou seus filhos, mas os 2 filhos de José, que esses 2 filhos de José, que são os novos filhos, né? José foi retirado e entrou no lugar dele os seus 2 filhos, né? Benjamim e Efraim, e eles passaram a ser tribos. E aí, no final da sua vida, José antevê o êxodo, o retorno ao Egito, e fala: olha, leve os meus ossos para lá. Pela fé, essas pessoas obtiveram vitórias. Muitos não viram a concretização,
mas eles continuaram firmes. E eu quero lembrar para você uma coisa, lembre-se disso, o Deus da bênção é muito melhor e maior do que a bênção de Deus. Lembre-se disso, nós vivemos pelo que cremos, não pelo que vemos. Que Deus te abençoe. Amanhã a Renata estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá, fique em paz.